pelo pastor Vanderlei, eu gostaria de fazer um pedido aí para os santos, tá bom? Aleluia. O meu cunhado, eu falei aqui um tempo atrás, aqui, ele tinha dado uma facada em um homem, isso através de um conflito. E segundo a palavra dele, ele achou que tinha matado o homem, isso lá em Boituva. E fugiu para São Paulo, de São Paulo fugiu para Pernambuco. Em Pernambuco trocou o número do seu celular. E 7 dias, Deus falava no meu coração que ele não passava de 7 dias na casa do meu pai. Meu pai deu 30 dias, ou ele se consertava, ia voltar e se entregar, ou senão ele não ficava lá. Aí alguém incomodou ele 7 dias, ele voltou para Boituva. Quando foi domingo agora, a polícia invadiu a casa da minha irmã, colocou arma na minha sobrinha, isso 2 horas da madrugada, e ele não estava em casa. E minha irmã trabalha numa empresa, e minha irmã era cúmplice de tudo, isso na televisão. E ela disse, o oficial de justiça que foi lá, pedir a liberação dela para ela ir até a delegacia, e ela estava escondendo meu cunhado. Nada disso aconteceu, irmãos. E para a glória de Deus, meu cunhado está preso. 11 mil reais ela já liberou para a advogada, liberar ele para pagar o tempo quanto for na rua. Mas só que a advogada falou que a causa foi um negócio, tentativa de homicídio. E tentativa de homicídio é como se matasse. E para a glória de Deus, o celular da minha sobrinha e o celular da minha esposa não tinha uma ligação, uma chamada sequer apoiando o esposo dela. Por mais que foi filha, por mais que é esposa, mas não tinha nenhuma ligação dizendo se esconde. A única palavra que ela disse, você tem que pagar pelos seus atos. E não é evangélica não, minha irmã não. E ela passou na frente de uma igreja evangélica, segundo ela, pastor Valmir, e disse, Deus, eu não estou na tua casa, mas se o Senhor for um Deus que o meu irmão e a igreja evangélica pedem, faça com que a polícia ache meu marido. E a polícia achou. A polícia achou, irmão. O negócio foi tão terrível que tem uma construtora fazendo uma construção vizinho da casa dela. A máquina perdeu o controle, escute, e destruiu a casa da minha irmã. Diga comigo, mais uma luta. Mas a minha irmã, irmãos, ela não parou de trabalhar. Ela não parou de fazer as suas obrigações, porque ela está sendo homem e mulher da casa. E meu cunhado, nós não sabemos qual é o dia e qual é a hora, qual é a sentença, se é 2, se é 5, se é 10 anos de prisão. Eu só peço que os irmãos orem assim, que seja feito o tempo de Deus na vida dele, porque quando ele apareceu na minha casa, eu disse, olha, eu ainda confio em você. Drogado, judiando da minha irmã por quase 20 anos, e ela me largou. Agora eu te digo, uma pessoa que não teve um encontro com Deus, não deixou o seu esposo 22 anos apanhando, e ninguém sabia, pastor Valmir. E eu sempre dizia para ele, se eu souber que você está tocando na minha irmã, você vai pagar caro com Deus. Eu dizia para ele, colocando o dedo na cara dele, irmão, porque profeta de Deus tem que colocar o dedo mesmo. Eu até desconfiava que ele estava maltratando a minha irmã. A filha dele quer sangue, ela queria contratar uma turma para dar uma surra no próprio pai. Mas o melhor é ele estar preso, irmãos. Vai pagar, mas já ficou angustiado, quando caiu dentro da gaiola. Meu pai disse, meu pai, pastor Valmir, ficou 19 dias preso. Ele disse que foi quase 19 anos dentro de uma cadeia. Você já imaginou a sua liberdade? Não foi, irmão? Não trocaram a sua liberdade por nada. Aconteceu com ele, porque era rebelde. Irmãos, aquele que tiver de pé, escute para que não venha cair. Pastor Vanderlei, vem cá, pastor Vanderlei, por favor. Você que pode, fique sobre os seus pés. Eu sei que Deus vai falar aqui hoje, irmãos. Senhor nosso Deus,
e nosso Pai, que iniciou essa terra e que iniciou esse ministério. Senhor, não sei qual é a palavra que o teu servo já estudou, mas a tua palavra diz que o Senhor se revelaria para os seus pequenininhos. Senhor, a igreja é pequena, mas o Senhor é muito grande. Use ele hoje, nessa noite, 100 vezes mais do que o que ele já foi usado aqui nesse altar. Porque esse altar não é meu, esse altar é teu. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e glória, Deus de maravilha e santo. Louvado seja o Senhor. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Antes, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelos nossos pastores, a confiança que tem nos dado. Que Deus abençoe a vida de todos. Quero convidar você que está me ouvindo nessa noite, abra o texto sagrado no livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 6. Eu quero nessa noite ser breve. Eu quero ser objetivo nessa noite, naquilo que o Senhor tem tocado ao meu coração. Livro de Josué, capítulo 6. Se você achou, deu glória a Deus. Glória a Deus. Se você não achou, fala escola dominical. Eu já achei. Glória a Deus. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrado por causa dos filhos de Israel, nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, 7 chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grandes gritos, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os guiava. E os amados iam adiante dos sacerdotes e tocando as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma
da vossa boca até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritai. Só até aqui, meus irmãos, podem se assentar, dando glória a Deus, louvado seja Deus. O texto fala da história da nação de Israel, e em especial Josué, que havia assumido o comando do exército de Israel depois da morte de Moisés. E ele, aqui nesse texto, meus irmãos, ele tinha uma missão. A primeira cidade que ele teria que invadir, Deus deu uma missão. E quando Josué olha para aquela situação, era algo difícil, era algo impossível, aos olhos humanos seria impossível. Josué, ele tinha não só que entrar na cidade de Jericó, que era cercada por muros. Eu não estou falando muros normais. As muralhas de Jericó, elas tinham mais ou menos 12 metros de altura por 6 a 8 de largura. Casas pessoas moravam em cima daqueles muros. Raabe tinha sua casa em cima do muro. Então a situação era algo impossível. Só que eu quero deixar essa palavra com calma para você entender o que Deus está falando conosco. Nós temos no nosso coração, quando Deus faz uma promessa na nossa vida, nós achamos que a promessa vai cair no nosso colo de mão beijada. Nós achamos que Deus fez a promessa, então nós não vamos acontecer nada na nossa vida. Infelizmente, isso não é verdade. Quando Deus faz a promessa na tua vida, e Ele fez a promessa na minha, na tua vida, e nós estamos aqui em pouco número, se nós estamos aqui em pouco número, foi aquilo que Deus preparou, e Deus precisa falar com você. A promessa que eu fiz para a tua vida está de pé. Se eu falei que você vai vencer, você vai vencer. Quem decretou a tua vitória não foi o pastor Vanderlei ou o pastor Zenildo. Não, quem decretou a tua vitória, quem fez a promessa na tua vida, foi Deus. Assim o Senhor fez na vida do povo de Israel. Assim o Senhor fez na vida e falou para Josué. Porque quem era o líder? Era Josué. Então nessa noite, quem era o líder? Pastor Zenildo. Então o povo, ele tinha que ouvir as orientações de Josué. Deus falava para Josué e Josué passava para o povo. Então a missão não era fácil. Nunca foi fácil para nós. Nunca o Senhor falou que nós iríamos passar por moleza. Era o caso da nação de Israel. E aí Deus vai dar as orientações. Aleluia. Deus vai falar a Josué as estratégias, como ele deveria fazer para derrubar os muros de Jericó, para derrubar as muralhas de Jericó. Quando eu olho para essa parede aqui, por exemplo, tem o quê? 3 a 4 metros? Vamos falar 4 metros? As muralhas de Jericó tinham 12 metros. A largura era de 6 a 8, quando dava para construir uma casa. A casa de Raabe, que Deus falou para Josué: essa aqui você tira de lá com vida, mas destrói tudo. Mata todo mundo, inclusive gados, ovelhas, tudo. Não deixa nada. Só tira Raabe, a prostituta. Porque quando Deus ele fala e nós obedecemos, a vitória vem. Mas o nosso problema é que nós queremos fazer do nosso jeito. O problema é que nós queremos fazer da nossa maneira. E aqui Josué passa para o povo, passa para o exército.
valentes, para os guerreiros, que eles tinham que dar 7 voltas na cidade de Jericó, e não era pequena. E depois das 7 voltas, tocando buzina, levando a arca da aliança, e na 7ª volta, os muros caíam. Então a missão não era fácil. A missão não era algo fácil. E aqui eu fico conjecturando na minha mente que o povo passava por dias, pastor Valmir, vai te cansar. O povo passava por dias, vai murmurar. Porque é assim que acontece, e é assim que tem acontecido na tua vida, e você está aqui nessa noite. Falando assim, quanto tempo que eu estou esperando pelo milagre, quanto tempo que eu estou esperando pela promessa, quanto tempo que eu estou orando, quanto tempo que eu estou jejuando, quanto tempo que eu estou cultuando, e nada acontece. Mas é o tempo de Deus, não é o teu tempo. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua hora. Não é a hora que nós queremos, é a hora que Deus quer. Aleluia. Percebam bem que Deus faz uma promessa. Olha, Josué, Jericó está nas tuas mãos. Jericó está nas tuas mãos, é tua. Vai à luta. Aleluia, Jesus. Você já pensou Deus falando isso? Não era uma missão fácil. E passaram alguns dias, eles começaram a cumprir, a obedecer as ordenanças que o Senhor havia dado. Eles começaram a obedecer a voz do Senhor, dando voltas, pastor Zenildo, nas muralhas de Jericó. Só que passado algum tempo, pastor Valmir, cansa. Assim nos dias de hoje, passa os dias e as muralhas não caem. Passa os dias e o milagre não acontece. Passa os dias e a coisa não funciona. Mas eu quero deixar para mim e para a tua vida nessa noite, porque Deus me revelou essa palavra e tem necessidade nessa noite. Nós não viemos aqui por acaso. Glória a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que falou para mim essa palavra, está falando perguntar para nós: quem que fez a promessa? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem decretou para você a tua promessa? Quem decretou que você venceria? Quem decretou que você teria vitória? Quem decretou que você iria vencer? Quem decretou que o milagre iria acontecer? Quem decretou que o gigante iria cair? Quem decretou que iria entrar na tua casa, na tua família? Quem decretou? Quem foi que decretou? Aleluia. Não foi Deus? Não foi Deus que decretou? Assim o Senhor fez com Josué. A cidade é tua. Não eram só as muralhas que eram impossíveis. Que o exército de Jericó, que também era fortíssimo. E o povo creu. Todos seguiram as orientações. Mas tem sempre aquele, eu fico imaginando, conjunturando o texto, imaginando a história, os 600 mil hebreus, que era na época mais ou menos esse número, e ele falando assim para Josué: olha, Josué, quanto tempo que nós estamos andando em volta dessa cidade? É para você essa palavra, está aqui, não adianta esconder. É para mim também, é para nós. Quanto tempo, Josué, que nós estamos andando? Eu já estou com calo nos pés, já estou com bolha nos pés. Eu já estou com bolha na mão, estou cansado. Até agora, Josué, não caiu um tijolo. Nós temos essa situação de passar os dias e o milagre não acontece. Passar os dias, mas a promessa de Deus está ligada à obediência. Quando você não obedece, não tem vitória. Aleluia. Josué, ele confia no Senhor. Graças a Deus. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem
Tem situações, meus irmãos, que nós temos que ter confiança em Deus. Porque Deus, Ele faz a promessa. Deus, Ele faz o milagre. Deus, Ele muda a história. O sobrenatural de Deus é Ele que faz. Mas entenda uma coisa para nós nessa noite. Aquilo que é da nossa responsabilidade de fazer, Deus não faz. Deus faz o milagre. Aquilo que o teu braço não alcança, aquilo que é impossível, aquilo que é sobrenatural, aquilo que você realmente precisa e não tem jeito, Deus faz. Aleluia. Mas aquilo que é da tua e da minha responsabilidade, Deus não mexe uma palha. Verdade. Sabe? Deus fez a promessa para Josué. Deus faz a promessa. Olha, Josué, Jericó é tua, está nas minhas mãos. Só que Josué tinha que seguir as orientações do Senhor. Verdade. Ele tinha que caminhar por 7 dias e depois mais 7 em volta da cidade, para que a promessa de Deus se cumprisse, para que a palavra de Deus se cumprisse. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem feito o que o Senhor te orientou? Você tem feito o que o Senhor determinou para a sua palavra? Ou seja, vou mudar a palavra. Nós temos feito aquilo que Deus tem mandado? Nós temos obedecido a palavra de Deus? Então é bom nós colocarmos essa palavra no nosso coração, para que nós podemos vencer as lutas, para que nós podemos vencer as guerras, para que nós podemos vencer as batalhas, para que nós podemos vencer os combates. Só que nós vamos vencer com Cristo. Nós vamos vencer com o Senhor. O Senhor faz a promessa, mas nós temos que estar no campo de batalha. Só que, meus irmãos, eu vou aproveitar a minha deixa, porque essa oportunidade aqui é difícil. Tem cristão, vou falar, já vou falar. Tem cristão que está assim, ó. Deus fez a promessa. Pronto. Deus fez a promessa, não fazer mais nada. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não. Não trabalha assim. Deus fez a promessa para Josué, mas ele tinha que ir para o campo de batalha. Você tem que ir para o campo de batalha. Você tem que estar preparado. E perceba bem que o Senhor manda Josué pegar homens de guerra, homens preparados para a guerra. Assim como o Senhor fez lá em Êxodo 17, quando o povo de Israel estava com combate e Moisés ainda era vivo. Quando Moisés viu a situação difícil, porque o povo estava desunido, porque o povo estava em murmuração, porque o povo estava em contenda, porque o povo estava em divisão. E aí aparece uma situação de guerra e o povo precisava lutar. Aqui a situação é parecida. O povo precisava lutar para tirar o obstáculo no meio do caminho. E eles obedeceram a ordenança do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eles, ao obedecer a voz do Senhor, entenda bem, obediência, coloque na tua trajetória com Cristo a obediência. Tudo que nós for fazer na nossa vida precisa ter obediência. Tudo que nós for fazer na nossa vida precisa ter a presença de Deus. Eles foram, mas a arca do concerto foi junta. Hoje a arca é a presença de Deus que está em mim, na tua vida. Tudo que você for fazer, a presença de Deus tem que estar lá. Aonde eu for tomar uma decisão, a presença de Deus tem que estar lá. Aleluia. Aonde eu for, a presença de Deus tem que estar lá. Sem a presença de Deus não tem vitória. Sem a presença de Deus não tem restauração. Sem a presença de Deus o milagre não acontece. Sem a presença de Deus as coisas não mudam. Sem a presença de Deus o milagre não cai do céu. Aleluia. E
Josué, ele tinha uma coisa, ele era submisso às ordenanças do Senhor. Ele era submisso, dependente. Josué era completamente dependente de Deus. Seja nós dependentes de Deus. Aleluia. Seja nós confiantes no Deus que nós servimos. Aleluia. Seja nós obedientes à palavra de Deus. Que nós possamos nessa noite pegar essa palavra que está vindo do céu. Esquece, pastor Vanderlei. Verdade. Porque o pastor Vanderlei não passa de pó. É só um instrumento que Deus está usando para falar com você nessa noite. Coloque a obediência à palavra de Deus na tua vida. Porque essa promessa não se cumpriu ainda, porque não foi o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E por vários dias ficou aquela situação. O exército, Josué, caminhando para a arca da aliança, caminhando para a usina, caminhando para o sol, rodeando. Eu fico imaginando a caminhada que foi. Eu fico imaginando o inimigo olhando e falando: o que esse povo está fazendo? O inimigo debochando. O inimigo dando risada. O que esse povo está fazendo? Rodeando a cidade. Não vai acontecer nada. É impossível passar as muralhas. É impossível derrubar. Ou seja, é impossível derrubar o gigante. É impossível. Não tem jeito. Não tem quem faça isso. Mas só que eu quero falar para você: o Deus que eu sirvo, ele é maior que o gigante. O Deus que eu sirvo é maior que a muralha. O Deus que eu sirvo é maior que o câncer. O Deus que eu sirvo é maior que a enfermidade. O Deus que eu sirvo é maior que a lepra. O Deus que eu sirvo é maior que esse problema que você tem. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagre. O Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre as promessas. Glória a Deus. Glória. Esse é o Deus que eu sirvo. E é o Deus que você serve. Glória a Deus. É o Deus que passou e abriu o mar vermelho para o povo passar. Aleluia, Jesus. É o Deus que mandou 10 pragas no Egito para libertar o povo da escravidão. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que feriu a rocha para o povo beber água. É o Deus que mandou maná do céu quando o povo não orava para alimentar a fome do povo. É o Deus que eu sirvo nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. E a vitória vai vir, pastor. A vitória vai vir. Em nome de Jesus. Vai acontecer, vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Mas para acontecer você precisa a primeira coisa: crer. Aleluia, glória a Deus. Crer na palavra, crer no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E depois obedecer a sua palavra. E a última coisa que eu quero passar: eles foram unidos. Eles foram unidos. Josué com os sacerdotes, com os levitas, com os anciões. Eles se uniram para um propósito. E nós temos que se unir. Ter união. Porque com a união nós vamos vencer. Com a união vamos ter vitória. Então essa palavra se enquadra no dia de hoje. Aleluia. Porque essas muralhas não caíram, mas elas vão cair. Em nome de Aleluia. Jesus. Sabe? Se você não cantou vitória, mas vai cantar a partir de agora. Meu Deus. Se a coisa não mudar, vai mudar a partir de agora. Em nome de Jesus. Se o milagre não aconteceu, vai acontecer por essa palavra. Eu vou destrancar, eu vou quebrar, eu vou
pecando, desobedecendo. Deus não tem compromisso com o desobediente. Verdade. Se você quer ter vitória, tem que aprender a obedecer. O povo obedeceu Josué. Nós estamos no século, nós estamos num momento, pastor, que o povo olha para o pastor voltar com outros olhos. Entendeu? É o líder da igreja, tem que você obedecer. Deus vai falar com ele e ele vai passar para a igreja. Foi o que Josué fez. Foi o que Moisés fez lá em Êxodo 17, quando o povo estava em contenda, quando o povo estava em murmuração. Olha, Moisés, nós vamos deixar, tu vai matar nós de sede nesse lugar, tu tirou nós do Egito para matar-nos de sede, deixasse nós lá mesmo. E aí diz a palavra do Senhor, Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor vai mandar ele ferir a rocha e vai matar a sede do povo. Só que logo em seguida, meus irmãos, entra o combate, entra a batalha, pastor amigo. Assim acontece na nossa vida muitas vezes, por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa de não vigiar, por causa de não entender as promessas de Deus. As promessas de Deus estão ligadas à obediência. Quando você vira as costas para Deus, ou quando você desobedece, a promessa não se cumpre. Quando você desiste no meio do caminho, as promessas não cumprem. Quantos não desistiram naquele momento, pastor? Quantos estão aqui já era para conquistar a vitória, mas você desistiu? Karine, Você, louvado seja Deus, não entendeu o que Deus está falando. Então que nessa noite, eu quero ser breve para terminar, mas que você entenda nessa noite que Deus fez uma promessa na minha e na tua vida, e Deus é fiel para cumprir. Mas aquilo que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Aquilo que o meu braço tem que fazer, aquilo que é da minha responsabilidade fazer, é obedecer a tua palavra. É eu que tenho que orar, é eu que tenho que vigiar, é eu que tenho que cultuar, é eu que tenho que ler Bíblia, é eu que tenho que obedecer a palavra de Deus, é eu. E Deus faz o impossível, assim o Senhor fez em toda a sua trajetória. Aí nós vemos lá em Êxodo, os amalequitas invadindo, o inimigo entrando e falando, vamos matar o povo de Israel, nós vamos acabar, pastor. E eles vieram confiantes que ia acabar mesmo. Aí Moisés, o líder que Deus escolheu, que falava tete a tete com Deus, que Deus falava com ele, entenda. Para depois você cair na prova, para depois você cair e vir descontando, pastor. A palavra de Deus está orientando aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Para depois o pastor não ser, sabe? Ó, como eu escutei esses dias. Não, o ungido de Deus está aqui para orientar. Você obedece se quiser. Se você não obedecer, não tem vitória.